eu já tive momentos de crise, na época que eu trabalhava com projetos. Eu comecei, foi um período lá em 2012, onde eu vi meus projetos começando a perder a rotatividade, começando a acabar, na verdade. Só que, como com o feeling de empreendedora, vamos dizer assim, quando eu ligou aquele alerta de estar reduzindo a demanda de projetos, eu encaminhei a minha documentação para credenciamento e pensei, se uma hora der ruim aqui, eu já vou ter outra coisa engatilhada. E foi exatamente isso que aconteceu, porque, por Deus, no momento que zerou ali, foi muito concomitante, foi muito junto. No momento que aconteceu de reduzir, de praticamente zerar os meus projetos, foi muito próximo ao momento em que eu fui chamada pelo banco na época, e aí uma coisa engatilhou a outra. Só que claro que eu tive uns 2 meses ali que eu tava lisa, assim, tava sem dinheiro praticamente. E aí que foi a luz no fim do túnel, foi aquilo que me levantou, e aí eu não larguei mais mão pra honrar isso daí. Mas a gente sempre diz que a construção civil ela é cíclica, não só a gente diz como ela é. Então, seja em 2001, em 2008, geralmente a construção civil ela tem um ciclo em mais ou menos de 5 anos para cima, para baixo. Então, é sempre isso. Quando você está num período ruim, você sabe que em algum momento vai ter uma demanda reprimida, ou se você está num momento muito bom, você sabe que em algum momento a construção civil, que é muito ligada à questão política, social e tudo mais, gira muito a economia, vai passar por isso. Isso acontece em todas as áreas. É claro, a gente não fecha os olhos para essa realidade. Porém, o impacto disso, você trabalhando com projetos, é direto. É um impacto direto, você com o cliente. Agora, quando você está trabalhando em outra área, como, por exemplo, a área de avaliação, não é direto em você. Então, eu posso dizer isso com propriedade, você sente um pouco, claro, né? Não vamos ser hipócritas, mas você sente muito menos. Então, assim, diminuir R$2.000 no seu faturamento é muito diferente de você parar de ter projeto e parar de ter salário e não ter como pagar as contas. Então, se você está ali acostumado, vamos dizer, com 12, 15 mil reais, 12 mil reais que seja, né, fazendo avaliação, beleza, reduziu 3 mil, 2 mil, você ainda está se virando bem, entende? Você falou, na época de 2012, você trabalhava com projetos. Sim. Naquela época, você tinha seu escritório. Tinha um escritório físico. Você tinha funcionário trabalhando para você? Ou era uma equipe? Como que é? Na época, eu tinha sociedade e para trabalhar com projetos arquitetônicos e projetos complementares. Fazia projeto, fazia execução e fazia interiores. A minha parte, eu fazia interiores também. Mas não tinha estagiário. Porque a rotatividade que eu tinha não me permitia ter o suficiente para pagar mais uma mão de obra. Por mais que a gente for ver, quando a gente começa a falar em crescer, tem que ter alguém ali para te ajudar, mas naquele momento não era o suficiente para isso. Ou seja, naquele momento era só você e seu sócio. Sim, só. E 2012, e você entrou no mercado de avaliação, de laudos de avaliação, em qual ano? Deixa eu pensar certinho a linha do tempo. Finalzinho de 2012 até 2014 eu trabalhei com projetos. Tá. Trabalhei cerca de 1 ano e meio, 2 anos com projetos ali. Porque na verdade eu me formei em 2012 e já estava trabalhando com projeto, entendeu? Eu já me joguei no mercado e já estava atuando. Então, quando foi em 2014 para 2015, foi quando meus projetos estão acabando e eu já entrei na área de avaliação. Você entrou no 2015 na área de avaliação? De 2014 para 2015, no final de 2014. E aí, ou seja, mas você, para entrar, você se preparou? Com algum motivo, você foi sua intenção se preparar como um plano B? Qual que foi o motivo de escolher? Você estava com um projeto, porque foi um plano B? No momento foi, mas como na maioria dos casos, a avaliação começa como um plano B e vira um plano A. E aí o que era o plano A, se você quiser continuar trabalhando, por exemplo, se era projeto, se era execução, se era o que for, tem gente que deixa como plano B. Então, assim, inverte a situação por conta do montante de faturamento. Então, geralmente, você deixa como plano, se transforma no plano A, o que tem um montante de faturamento maior, o cargo-chefe, vamos dizer assim. Então, sim, eu fazia projetos, liguei o alerta que estava reduzindo a demanda, e
entrei na área, preparei minha documentação na área de credenciamento em banco para ser um plano B que me resguardasse. Foi mais ou menos o que o pessoal tem passado. Que para me resguardar. Poxa, mas assim, se em algum momento zerar meus projetos, eu não tenho do que viver. Era mais ou menos essa a realidade. E eu tinha, assim como tem gente, eu não tinha filhos e tudo mais, não temos filhos e tal, mas tem muita gente que tem filho, passa por essa situação, mas eu tinha uma preocupação com a minha família também, queria que minha mãe na época viesse pra Londrina e tudo mais, então tinha uma outra preocupação. Então, eu me via numa situação que não ia ter quem pagasse meu aluguel, não ia ter quem pagasse meu condomínio, quem fizesse, não ia ter, entende? Então, assim, se eu zerasse, eu zerava. Então, o que eu fiz foi sim como um plano B. Eu sabia, como quem me orientou foi uma amiga que já trabalhava com isso, eu sabia o extrato, assim, não sabia o extrato dela, mas eu tinha uma perspectiva de mais ou menos o faturamento dela e das outras pessoas que eu conheci, tive a grande sorte de conhecer. Eu sabia que aquilo era promissor, aquilo podia virar uma chave ao ponto de virar um plano A. Mas naquele momento que eu já trabalhava com projetos, eu achava que eu ia continuar trabalhando com projetos e aquilo ali ia engordar meu faturamento. Por eu já saber. Agora, depois que eu comecei a trabalhar, eu falei, não compensa eu gastar 5 horas do meu dia, que seja, fazendo projetos, fazendo isso, para me acrescentar menos. É melhor, então, eu pôr minha energia tudo aqui, botar fermento aqui para crescer o negócio de avaliação.